Tel Aviv em pânico. Não é um terremoto, mas sim as terríveis consequências de um único ataque. Após um poderoso ataque com mísseis contra uma base militar israelita, surgiram milhares de sacos para cadáveres postos médicos, temporários e militares paralisados. Às 14h43 hora local, do dia 13 de junho de 2025, o Irão lançou um míssil balístico de nova geração contra as coordenadas de uma base secreta da Brigada Golani, uma das unidades mais de elite do Exército de Defesa de Israel. Considerava-se que este local era inexpugnável. No entanto, a realidade provou o contrário. Nenhum sistema de alerta precoce funcionou e o Dome de Ferro não emitiu qualquer sinal. Mais de 2.000 soldados israelitas nem sequer conseguiram pegar nas suas armas. Não houve combate. Em vez disso, as pessoas acreditavam que o inimigo nunca encontraria a base. O Irão utilizou um novo míssil controlado por inteligência artificial. Ele pode contornar o sistema de defesa antimísseis, adaptar-se a sinais térmicos e eletromagnéticos e até mesmo localizar com precisão objetos ocultos. Segundo relatos, os engenheiros de defesa aérea israelenses inicialmente concluíram que se tratava de um erro do radar, porque tudo era perfeito demais. No entanto, descobriu-se que não se tratava de um bug, mas de uma catástrofe. Os serviços secretos ocidentais informam que o míssil tem o nome não oficial de Khaybar Sheikhan 2.0 e é uma versão melhorada dos mísseis que o Irão utilizou para atacar alvos estratégicos de Israel. Não só a precisão do ataque, mas também o fato de Israel não ter recebido nenhum aviso causa um choque. Num raio de 7 quilômetros do local da explosão, não houve intervenção, sinal de alarme ou tentativa de socorro. Os primeiros socorristas chegaram ao local 3 horas depois. Encontraram apenas ruínas de edifícios, fogo e um silêncio sepulcral. Ainda ontem, a Brigada Jil al-Naysi Golani era considerada um símbolo de coragem quando participava em operações em Gaza, Jenina e Hebron. Hoje desapareceu em apenas alguns minutos. Segundo o The Jerusalem Post e o Haaretz, o número de vítimas pode ultrapassar as 2.000. Imagens e vídeos que mostram crateras, veículos blindados virados e corpos carbonizados estão a circular no Telegram. Segundo fontes, locais para sepulturas em massa foram preparados com antecedência. Surge a questão fuga de informação ou jogo psicológico do Irão. Embora o Irão não tenha feito nenhuma declaração oficial, os canais de televisão Press TV e Tasnim anunciaram uma vitória histórica. Basta um míssil para que todo o orgulho dos sionistas caia. Escreveram contas pró-republicanas nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter. Durante o lançamento do míssil, os engenheiros iranianos parecem calmos como cirurgiões em um vídeo. De acordo com Al-Mayadin, o míssil estava equipado com sensores infravermelhos, um algoritmo de previsão de movimentos de alvos e um radar passivo. Numa entrevista à RT, um especialista militar russo afirmou: "Esta é uma demonstração da superioridade tecnológica do Irão. Israel não estava preparado para uma guerra deste tipo. Do ponto de vista técnico, já não se trata de uma guerra convencional. É um conflito entre egoísmo militar e algoritmos. O míssil foi programado para procurar pontos de radiação, sinais de rede e fontes de calor. E ele fez isso. É possível que as suas coordenadas tenham sido fornecidas pelos próprios sistemas de logística e armamento de Golani. Atualmente, um gabinete de segurança foi organizado em Tel Aviv. No entanto, ainda não há uma resposta tática. Na realidade, o que era considerado inexpugnável foi destruído por um único míssil e nenhuma sirene de alarme soou. Este ataque ao sistema militar de Israel é sem precedentes. No local da antiga base da Brigada Golani, reina o silêncio. O silêncio penetra mais fundo do que a onda de choque. Em apenas um instante, mais de 2.000 soldados foram destruídos, a maioria dos quais nem sequer percebeu o perigo. Naquele dia não houve um confronto militar, mas sim uma eliminação fria, que os analistas militares agora chamam de verdadeira liquidação digital. Quando os socorristas israelenses chegaram algumas horas após o ataque, ficaram chocados. Não encontraram ninguém vivo. Nenhum dos feridos gritava por socorro. Apenas crateras, capacetes quebrados e sapatos espalhados. Muitos corpos estavam tão carbonizados que era impossível identificá-los. Dados não confirmados mostram que apenas 14% dos restos mortais foram identificados graças a chips nos sapatos e etiquetas de identificação nos coletes à prova de balas. Nas redes sociais de Israel, uma onda de indignação se espalhou, mas não apenas contra o inimigo. Os familiares dos mortos pedem não vingança, mas o reconhecimento do seu fracasso. Em Tel Aviv, começaram protestos espontâneos em frente ao edifício do Estado-Maior. Cartazes com os dizeres: "Golani não é um templo, é um túmulo", e "Onde está a proteção que vocês prometeram?", tornaram-se um símbolo de um novo nível de pressão interna. Atualmente, as autoridades israelitas limitam-se a declarações de serviço sobre a realização de investigações. No entanto, o jornal Maariv informa que 2 dias antes do ataque foram observadas alterações inexplicáveis na logística da base, incluindo a transferência de armas para o interior dos bunkers. Isto pode indicar uma fuga de informação ou um pressentimento de ataque. No entanto, nenhum dos comandantes deu ordem de evacuação.
No programa Channel 12, o general reformado Moshe Barkai afirmou: "Não foi uma surpresa, foi uma negligência inaceitável. A guerra mudou, mas a mentalidade do comando permaneceu a mesma." Além disso, é difícil discordar disso. Hoje, não são apenas soldados e tanques que participam na guerra. São algoritmos, silêncio de rádio, sensores e falhas de informação. Graças ao seu trabalho bem-sucedido em operações cibernéticas, Israel ficou particularmente vulnerável. Ao mesmo tempo, o New York Times informou que os serviços de inteligência dos Estados Unidos ficaram surpreendidos com a magnitude das consequências e estão atualmente a investigar como exatamente o ponto de impacto foi determinado. Vazamentos mostram que o Irão utilizou ruídos eletromagnéticos provenientes dos sistemas de refrigeração dos bunkers da logística israelita. Isso levanta uma questão importante: por que razão esta base continuou a utilizar canais de comunicação ativos e métodos vulneráveis à varredura passiva? Quanto ao destino do comando, essa questão também era muito importante. Presume-se que o comandante da base esteja desaparecido e provavelmente morto. Os dados táticos, as bases de dados logísticos e os sistemas de comunicação foram destruídos. Israel não só perdeu soldados, mas também o seu cérebro. Para um exército que sempre se orgulhou da sua prontidão e poder tecnológico, foi um choque total. O impacto moral foi mais forte do que o físico. De acordo com o Yediot Ahronot, várias unidades nas zonas fronteiriças com o Líbano e Gaza solicitaram uma rotação temporária. Unidades combatentes raramente pedem para ser retiradas da linha da frente por pânico ou desconfiança em relação ao comando. Famílias de militares falam cada vez mais sobre uma crise de confiança entre a sociedade e o exército. Numa entrevista à Can 11, um membro da reserva afirmou: "Já não temos a certeza de quem nos protege. Não somos kamikazes e o escudo de ferro não é Deus." Ao mesmo tempo, na blogosfera israelita, tornaram-se populares as ideias de que o ataque pode ter ocorrido devido a uma fuga interna, talvez até sabotagem. Os utilizadores discutem os aspectos técnicos dos ataques e o potencial apoio de terceiros como vulnerabilidades nas redes de satélite ou oficiais de comunicações comprometidos. No entanto, tudo isto leva a um único resultado: centenas de famílias ficaram sem respostas. O Estado evita explicações diretas e as pessoas exigem a verdade. A liderança política e militar de Israel entrou em pânico, apesar de todas as tentativas de manter a calma. Na noite de 13 de junho, foi convocada uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança Nacional no gabinete do primeiro-ministro em Tel Aviv. No entanto, em vez de tomar decisões estratégicas, ouviram-se gritos, portas a bater e conversas em tom elevado, segundo o Canal 13. Todos estão preocupados com a questão principal: como é que uma base extremamente secreta foi descoberta e destruída em apenas alguns segundos. O porta-voz militar fez uma breve declaração: "Continuamos a avaliar as circunstâncias, mais detalhes serão fornecidos posteriormente." Mas na sociedade israelita, estas palavras apenas alimentam o conflito. O Irão anuncia uma vitória estratégica, mas em Tel Aviv não há liderança. Uma resposta imediata, transparência e iniciativa causam preocupação tanto aos cidadãos como aos aliados de Israel. De acordo com o The Times of Israel, vários países da OTAN questionaram Israel como é possível confiar em operações conjuntas se uma base de elite foi atacada tão facilmente. A França, que recentemente discutiu a possibilidade de exercícios conjuntos contra drones com Israel, está particularmente preocupada com isso. O Le Monde informa que Paris suspendeu a iniciativa após o incidente. Enquanto isso, dentro do próprio exército começaram a surgir problemas de confiança. Os comandantes de nível médio estão sob forte pressão. Os soldados começaram a temer outros locais. Fontes próximas ao Ministério da Defesa informaram que vários batalhões na região das colinas de Golã passaram a seguir um protocolo interno de total autonomia, apesar das ordens centrais, até que haja uma confirmação clara de segurança. Estas ações mostram que o caos está a aumentar na cadeia de comando. A reportagem do Haaretz sublinha que os comandantes estão a tomar decisões com base no medo e não na liderança, porque temem que a situação de Golani se repita. Isto já é visto como o início de uma guerra interna. Além disso, a Der Spiegel informa que os serviços secretos israelenses estão a investigar paralelamente as causas do fracasso. Um cyberataque direcionado à rede militar de satélites AMIOS é um dos cenários possíveis. Apesar da ausência de confirmações oficiais, analistas alemães acreditam que o Irã pode ter obtido pistas importantes sobre a localização do alvo a partir de fugas de satélites. Atualmente, a segurança do gabinete do primeiro-ministro em Tel Aviv foi reforçada. A crise política é discutida a portas fechadas. Dentro do gabinete do primeiro-ministro israelita, começaram as divergências sobre as medidas a serem tomadas, segundo o The Guardian. Uma delas é a exigência de um ataque imediato, até mesmo o início de uma operação terrestre contra alvos no Líbano ou na Síria. Outros exigem que o sistema de segurança e interceptação seja reiniciado antes do início das ações.
A mídia iraniana continua a campanha de pressão informativa enquanto Israel hesita. Segundo a Fars News, Israel mergulhou na sua própria confusão. O inimigo está dentro dos seus pensamentos e não apenas nos radares. Até mesmo alguns comentaristas árabes apoiaram essa afirmação, observando que pela primeira vez em muitos anos Israel não controla o fluxo de informação. Não é de surpreender que o pânico à beira da histeria reine nas ruas de Tel Aviv, Haifa e Jerusalém. As pessoas perguntam, por que ninguém avisou? Como uma brigada inteira pode ser destruída por um único equipamento? Quem pode garantir que o próximo alvo não será no centro da cidade? Ainda não há respostas para essas perguntas. Israel começou a usar a defesa forçada em vez de uma estratégia ofensiva. Fontes do Ministério da Defesa confirmaram que em várias bases no norte foi introduzido o protocolo Omega, o último nível de prontidão de combate. No entanto, existe incerteza entre os soldados rasos e os oficiais. Israel perdeu temporariamente a capacidade de agir com determinação, diz uma análise urgente publicada pela revista Foreign Policy. Além disso, os especialistas alertam que a demora pode ser considerada uma fraqueza. E fraqueza é um motivo para o próximo ataque, numa região onde domina a estratégia do intimidação. O Irão está a demonstrar a sua mais recente tecnologia de armamento, que os analistas já apelidaram de revolução na tática da guerra de mísseis, num contexto de crise não divulgada em Israel. O nome Khaybar Sheikhan 2.0 apareceu nas manchetes da imprensa iraniana e nos relatórios analíticos de organizações ocidentais. Este complexo de mísseis tornou-se sinônimo de uma nova era, a era dos ataques autônomos com inteligência artificial. De acordo com a Jane's Defense Weekly, trata-se de um míssil que foi desenvolvido num projeto secreto do Ministério da Defesa do Irão, em conjunto com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Segundo um consultor técnico do Instituto de Sistemas de Defesa de Munique, o míssil está equipado com um sistema de seleção de alvos por rede neural, um visor térmico de última geração e um sistema de radar passivo, o que lhe permite atacar alvos mesmo em completo silêncio de rádio. O míssil é capaz de determinar autonomamente o ponto de impacto, levando em consideração o relevo à temperatura e à atividade eletromagnética. Isso lhe dá uma vantagem significativa em relação aos sistemas tradicionais de defesa antiaérea, que se orientam por assinaturas e trajetórias pré-definidas. A capacidade do míssil de monitorar oscilações microscópicas de temperatura e sinais Wi-Fi é um dos seus desenvolvimentos mais importantes, de acordo com especialistas da Defense One. Isso torna o míssil letal mesmo para alvos equipados com meios de supressão eletrônica ou escondidos em bunkers. O facto de o sistema israelita Iron Dome não ter detectado a ameaça demonstra um nível de sigilo totalmente novo. Segundo dados não confirmados de fontes árabes, o lançamento do míssil foi realizado a partir de uma plataforma de lançamento subterrânea perto da cidade iraniana de Tabas. Com a ajuda de uma plataforma geoespacial baseada em inteligência artificial, a rota do míssil foi corrigida em tempo real por um centro protegido em Teherã. Numa entrevista ao O Wall Street Journal, um consultor de defesa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, afirmou: este foi o primeiro caso na história em que o míssil agiu como um jogador de videojogo, reagiu às mudanças no campo, verificou novamente os alvos e escolheu o ponto final do ataque com uma precisão de 1 metro. Isso levou à destruição de uma instalação de elite sem o uso de tropas. Os militares ocidentais ficaram muito preocupados com este acontecimento. Em Bruxelas foi realizada uma reunião fechada da OTAN para discutir a potencial exportação desta tecnologia pelo Irão para outros países como o Iêmen, a Síria e até mesmo alguns países africanos, onde os interesses ocidentais já estão sob pressão há muito tempo. De acordo com o político, esta questão foi discutida em Bruxelas. É particularmente preocupante a possibilidade de esta tecnologia ser transferida para o movimento Hezbollah ou para membros do Hashd al-Shaabi, no Iraque. Se isso acontecer, Israel ficará sob a ameaça de ataques com mísseis inimigos vindos de 3 lados, norte, sul e leste. Os inimigos usarão armas modernas e de alta tecnologia, e não simples projéteis caseiros. Enquanto analistas militares ocidentais discutem a origem dos algoritmos de controle dos mísseis, os meios de comunicação iranianos aquecem a opinião pública mostrando imagens do ataque à base de Golani e afirmando que isso é apenas o início das retaliações por décadas de agressão por parte do regime sionista. Numa entrevista à Tasnim News, o ministro da Defesa do Irão enfatizou: "Não queremos guerra, mas estamos prontos se ela começar. O ataque a Golani é um aviso, não uma agressão." Esta declaração tornou-se uma das mais discutidas nos canais de Telegram árabes, onde se ouvem apelos aos países do Golfo Pérsico para que revejam as suas prioridades e reforcem as relações com Teherão. Assim, o Irão utiliza habilmente o ataque militar como influência geopolítica. É interessante notar que o Irão já começou a aumentar estrategicamente a sua influência, enquanto Israel continua à procura de explicações. Em Damasco, bandeiras russas e iranianas foram hasteadas ao lado dos quartéis generais das forças locais, e em Beirute foram realizadas marchas solenes em apoio ao ataque.
A mudança no equilíbrio na região já é discutida abertamente no espectro político, mesmo em Ankara, onde a retórica oficial é cautelosa. Este ataque mostrou que um algoritmo inteligente pode destruir toda uma doutrina militar. O Irão investiu silenciosamente nas mais recentes tecnologias, enquanto Israel tentava manter a vantagem em termos de número, inteligência e cibersegurança. Esta tecnologia tornou-se uma arma de retaliação psicológica, diplomática e física. Após o ataque devastador, Israel enfrentou uma catástrofe psicológica e militar. A perda de mais de 2.000 soldados da Brigada Golani não é apenas uma perda de vidas. É um golpe no coração do espírito de combate, que sempre foi considerado uma parte importante da cultura militar em Israel. No entanto, agora esse espírito está enfraquecido. Além disso, parece que será difícil restaurá-lo. Nos dias que se seguiram ao ataque, o número de consultas aos serviços psicológicos do exército aumentou drasticamente, segundo o Israel Hayom. Muitos soldados, especialmente nas zonas fronteiriças, mostram sinais de perturbação de ansiedade generalizada. Os jornalistas receberam anonimamente o seguinte relatório de um oficial superior. Antigamente temíamos os foguetes, agora tememos a tecnologia porque não nos deram proteção. Novos protocolos de segurança foram distribuídos aos soldados. Mesmo em áreas pacíficas, eles receberam ordens para se deslocarem em silêncio total, evitar comunicações por rádio e desligar o GPS dos seus dispositivos pessoais. Os receios no quartel-general do Tzahal estão relacionados com o facto de, no norte do país, vários batalhões terem iniciado uma rotação independente sem a aprovação do comando. O artigo do The Jerusalem Post afirma que alguns soldados se recusam a fazer guardas noturnas porque temem tornar-se alvo de um novo ataque. Isto cria lacunas ameaçadoras no sistema de defesa. Embora não haja nada oficialmente sobre esses casos, relatórios internos mostram uma queda acentuada no moral das tropas. Especialistas militares observam que este é o primeiro caso na história de Israel em que o medo se espalha mais do que a própria ameaça. O sistema de segurança do qual tanto se orgulhavam, incluindo satélites de reconhecimento e o Iron Dome, agora não inspira confiança. Nessa situação, qualquer ataque subsequente, mesmo que insignificante, pode afetar outros departamentos. Enquanto isso, posts sarcásticos e pessimistas nas redes sociais estão a ganhar popularidade entre os israelenses. Um dos memes mais populares é: "Estamos prontos para lutar pelo nosso país. No entanto, preferimos que isso seja longe das coordenadas do míssil." Atualmente, esse fenômeno psíquico é conhecido como Síndrome de Golani, em que tanto civis quanto militares começam a evitar tudo o que está relacionado à guerra porque acreditam que não há necessidade de proteção. Isso foi mencionado pela primeira vez por oficiais conversando entre si em fóruns fechados, e não por jornalistas. A situação é agravada pelo fato de que o exército e o governo ainda não apresentaram planos claros para restaurar a confiança. Nenhuma investigação aberta, nenhuma explicação clara. As frases constantes são: "Estamos a analisar a situação." No entanto, a análise oprime as pessoas. Elas exigem respostas. Em todo o país, estão a ocorrer manifestações espontâneas de famílias de militares, segundo a BBC Arabic. No centro dos protestos, havia cartazes com os dizeres: "Não somos coletes à prova de balas para falhas da inteligência." As famílias que viviam nas regiões de Haifa, Nazaré e Beersheba, onde morava a maioria dos mortos da Brigada Golani, são particularmente ativas nas suas atividades. Alguns analistas afirmam que este fracasso é resultado não só do atraso tecnológico, mas também do cansaço ideológico. Durante décadas, Israel esteve em estado de mobilização contínua. A geração Z agora não quer mais se apresentar como patriotas do TikTok. Eles preferem a vida à fama. Além disso, depois de 13 de junho, eles descobriram que a morte pode chegar de repente, sem aviso e sem explicação. Neste contexto, começam a surgir os primeiros sinais de desconfiança interna entre as estruturas do exército. Os comandantes acusam os serviços secretos, os políticos e os departamentos de TI, bem como os parceiros internacionais. Tudo isto leva a acusações desconexas, tornando a verdade inacessível. Entretanto, o Irão está a sofrer cada vez mais pressão psicológica. Um dos generais do IRGC afirmou num vídeo publicado na plataforma Aparat: "Não destruímos apenas a base, destruímos a dignidade deles. Eles não sabem onde está o seu inimigo." Infelizmente, estas palavras tocaram as áreas mais sensíveis. Israel não só não sabe como responder, como também não tem a certeza em quem acreditar dentro do país. Para evitar fugas internas, alguns comandantes agora verificam pessoalmente os registros de comunicação, incluindo senhas. Desde a segunda intifada não se via tal nível de paranoia e desunião no Tzahal. Quando o inimigo não está visível, os aliados duvidam e o povo exige explicações. Israel enfrenta a sua maior ameaça: é a perda da confiança em si mesmo. Enquanto Israel atravessa uma crise interna, a situação geopolítica mundial começou a mudar. O ataque iraniano à Brigada Golani não foi apenas uma vitória na guerra, provocou mudanças diplomáticas, especialmente no Médio Oriente, onde há muito tempo o poder militar israelita era suficiente.
de acordo com a Al Jazeera e a Al Mayadeen. Durante a semana após o ataque, vários países da região, incluindo a Síria, o Iraque, o Iêmen e até o Catar, reforçaram os seus sistemas de defesa aérea, mas não contra o Irão. Por outro lado, temem uma resposta desproporcional e imprevisível de Israel, que pode tentar compensar o golpe com provocações políticas ou militares. Ao mesmo tempo, o presidente Recep Tayyip Erdogan realizou uma reunião fechada com altos militares na Turquia. Segundo o Daily Sabah, nesta reunião, foi discutida a possibilidade de Israel bloquear as rotas aéreas através de Ankara. Apesar da ausência de confirmações oficiais, o próprio facto de a questão ter sido levantada mostra o quanto a situação na região mudou. Pessoas que há um ano mantinham relações econômicas com Israel estão agora a distanciar-se. O Egito, que normalmente atua como mediador entre Tel Aviv e Gaza, apelou para uma desaceleração imediata, enfatizando o direito de todos os povos à autodefesa. Uma frase que o Cairo não havia usado anteriormente em relação às ações de Teherã. Isso significa neutralidade, se não aprovação velada das ações iranianas. A Arábia Saudita, com a qual Israel tem cooperado informalmente nos últimos anos, afirmou a necessidade de revisar a arquitetura de segurança regional, insinuando que os métodos antigos são ineficazes. Como resultado, a diplomacia iraniana se intensificou. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão visitou Beirute, Doha e Mascate, promovendo o conceito de um novo equilíbrio de poder no Oriente. Como observa o Middle East Eye, pela primeira vez em décadas, o Irão tornou-se um criador de mudanças geopolíticas e não apenas uma parte defensiva. Até mesmo em Washington, a retórica mudou em resultado da sua demonstração militar. De acordo com o político, uma reunião fechada do Conselho de Segurança Nacional foi realizada na Casa Branca. Nela foram discutidas formas de conter o Irão sem intervenção direta e o grau de vulnerabilidade das bases americanas na região. A Europa está preocupada. A Alemanha, a França e a Itália realizaram consultas extraordinárias através dos seus adidos militares, e Paris expressou preocupação com a possibilidade de penetração de tecnologia iraniana na África e no sul da Ásia, segundo Le Figaro, especialmente à luz da expansão do poder político do Irão no Sahel e na costa do Corno de África. A Rússia e a China adotaram uma posição cautelosa. Quaisquer ações destinadas a restaurar o equilíbrio na região devem ser vistas através do prisma da ocupação de longa data e das violações do direito internacional, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Moscovo. O Global Times classificou o ataque do Irão como estrategicamente calculado e tecnologicamente justificado em Pequim. Como resultado, Israel ficou isolado de forma semelhante à que aplicou aos seus vizinhos. O mundo não se apressa em apoiá-lo, quando um erro estratégico levou ao colapso de uma das suas unidades militares mais importantes. Até agora mesmo, os Estados Unidos da América limitam-se a declarações e reuniões à porta fechada. Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado não condenou diretamente o Irão, chamando o ataque de escalada preocupante. Nesta situação, a eixo da resistência, composta pelo Irão, o Hezbollah, o movimento Ansar Allah no Iêmen e grupos xiitas no Iraque e na Síria está a ganhar força. Eles sentem que a sua hora chegou. Manifestações em massa, em apoio à vitória sobre o regime sionista, ocorreram nas ruas de Beirute, Bagdade e Sanaa. As hashtags One Missile, One Message e os Golani Gone tornaram-se virais. No entanto, o mais impressionante é a reação em Israel. A soberania do país está enfraquecida. Os políticos estão a perder as suas vantagens. O exército perdeu a orientação. A sociedade está em pânico. Tudo isto aconteceu por causa de um único ataque, um único míssil e um único elemento vulnerável que falhou. Durante muito tempo, Israel foi o agressor na região. Hoje faz o papel de um animal ferido cercado por outros jogadores. Além disso, o Médio Oriente nunca mais será o mesmo até que recupere a sua integridade mental e militar.